Olá, meus amados, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos, aonde vocês estiverem. Meus amados, hoje eu quero compartilhar com vocês, falar com vocês sobre o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o ungido de Deus, o homem que veio do céu e habitou com os humanos na terra e voltou para o céu e vive lá até hoje. Eu vou falar com vocês do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do pão da vida, da luz do mundo, da luz dos homens, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu quero compartilhar com você sobre um homem que veio do céu, habitou com os seres humanos, retornou para o céu e está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E vou deixar também com você um versículo que está no livro de Lucas 19:10. Esse versículo fala sobre a função que o meu Senhor, o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Deus, o Emanuel conosco, fala sobre a sua função na terra, o seu ministério, o que ele veio fazer, o que ele veio realizar, a sua missão na terra. O texto diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo ferido pelo pecado, onde muitos caminham sem rumo, sem direção, sem esperança, sem paz. Mas, meus amados, a palavra de Deus nos revela a maior de todas as boas notícias. A melhor notícia que eu tive até hoje, que a humanidade teve até hoje, foi que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo com um propósito glorioso: salvar o pecador. A humanidade precisava de um Salvador. Desde o Éden, meus irmãos, o ser humano se afastou de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A separação era real. A condenação era certa e ninguém podia se salvar por si mesmo. Mas aí se manifesta o amor de Deus. O amor de Deus se manifestou no Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Deus, em seu infinito amor, não nos deixou perdidos. Ele enviou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para ser o Salvador da humanidade, o Salvador do mundo. João 3,16 declara esse amor e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, a missão do Senhor Jesus é salvar. Jesus não veio para condenar. O Senhor Jesus, ele não veio para condenar ninguém, mas para salvar. Ele andou entre nós, curou os enfermos,
libertou os cativos e anunciou o reino de Deus. Mas sua missão, ela se cumpriu na cruz, quando ele deu sua vida em sacrifícios por nossos pecados. E ao ressuscitar, ele, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele venceu a morte, garantindo a salvação para todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. A salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo, é pela fé no Filho do Deus vivo. A salvação, meu irmão, minha irmã, ela manifesta-se na nossa vida quando nós declaramos para os homens, para o mundo, que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, é o nosso único e suficiente Salvador. Quando a minha boca confessa que só o Senhor Jesus, ele é o nosso único e suficiente Salvador. É quando você declara, é quando você crê, quando você faz essa declaração, aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Efésios 2,8 nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Um dos maiores presentes que o ser humano pode receber é esse dom da fé, em receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, irmãs em Cristo, servos e servas de Deus, não é fácil uma pessoa normal confessar perante pessoas que só o Senhor Jesus, o Filho de Deus, é o seu único e suficiente Salvador. Mas quando o Espírito Santo de Deus coloca no coração dessa pessoa esse presente da fé, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. O Espírito de Deus coloca no nosso coração que nós devemos e precisamos confessar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque pela graça, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o presente de Deus, sois salvo por meio da fé. E essa fé, quem coloca no nosso coração é o Espírito Santo. Então agora, meu irmão, minha irmã, você que ainda não confessou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito do Cristo, o Espírito do Senhor Jesus quer falar com você agora. O Espírito Santo de Deus, ele quer colocar essa fé no seu coração, para que você declare que só o Senhor Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Por quê? Pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós. Você entendeu que o Espírito Santo quer colocar isso em você? Esse dom, esse presente de Deus, esse presente que é salvar-se através da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus amados, não é por obras, não é por merecimento. A salvação é um presente
que recebemos ao crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Abra o seu coração. Deixe que o Espírito Santo coloque dentro de você, entregue à sua alma esse dom de Deus, esse presente de Deus. E que presente é? É você, nascer em você o dom da fé. Crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e confessar publicamente que Ele, o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. E que o Senhor Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Meu irmão, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, hoje é o dia da salvação. Ele está de braços abertos para te perdoar. Ele está de braços abertos para te receber. Ele está pronto para restaurar e te dar vida eterna. E se você já é salvo, meu irmão, em Cristo Jesus, se você já declarou que o Senhor Jesus é teu único e suficiente Salvador, compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador. Você que já é salvo em Cristo, compartilhe esta mensagem. Amém, meus amados? Meu irmão, você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Depois de você inscrito, você ativa o sininho e você escolhe a opção todas. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te guie. A paz do Senhor Jesus.